Bom dia, meus queridos, minhas queridas, meus pupilos e minhas pupilas maravilhosas. Olha só, hoje na nossa aulinha número 16, vou discutir com vocês um teminha bem interessante. No meio de julho, comemoraram-se 30 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Devem ter sabido, né? Porque em alguns jornais discutiu-se essa questão aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí eu pensei que tá aí um bom tema para vestibular, para Enem até, tá? Então hoje, nessa aulinha, nessa aula nossa número 16, eu vou colocar para vocês um brainstorm para vocês fazerem aquela redação maravilhosa, trazer aquele 10, trazer aquele 1000 de Santa, desculpem, de Santa Catarina, tá? Aqui no meu quadro, vocês estão vendo, eu coloquei um negócio sobre tabagismo. Isso aqui eu tô desconfiado também pro Enem, tá? Mas hoje nós não vamos trabalhar com isso ainda não. Tô desconfiado porque o, o INEP reproduziu, isso é teoria da conspiração, tá? O INEP reproduziu uma propaganda do Ministério da Saúde sobre cigarro, né? Repostou. E vocês se lembram que ano passado eles repostaram também, o INEP repostou uma propaganda do Ministério da Educação sobre cinema. E não é que deu cinema no final do ano? Teoria da conspiração, tá? Então a gente vai trabalhar mais tarde isso aqui também. Isso aqui é meu quadrinho que eu mandei fazer para poder dar aula melhor para vocês, tá? Mas a aula de hoje é sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só o brainstorm maravilhoso que eu fiz aqui para vocês. Antes, uma definiçãozinha, deixa eu sair daqui para vocês poderem ler legal. A ideia básica do ECA, pessoal, é a proteção. Proteção integral da criança e do adolescente, tá? E é por essa linha que vocês vão fazer a sua redação. Proteger a criança e adolescente, ok? Que segundo, vamos aqui já para o nosso brainstorm, eu já começo com Rousseau, ok? Rousseau é quem estabelece, né? Pensador iluminista. Ele estabelece que os períodos mais frágeis da existência humana, a infância e a velhice, né? A criança e o idoso, eles precisam ser protegidos, porque a sociedade como um todo tem este dever e as crianças e adolescentes têm esse direito. Isso lá, né, durante o período do iluminismo ainda. Então essa ideia de proteção é uma ideia que o ECA estabelece no Brasil, tardiamente, obviamente, né, como tudo no Brasil, você pode fazer essa crítica aí, se for fazer um conto, uma crônica, falar dessa ideia de que as coisas demoram para acontecer no Brasil, mas finalmente aconteceu. Então nós temos que comemorar, tá? A importância do ECA. Vocês podem começar, por exemplo, sua redação relembrando de uma cena bem pesada de um filme, que é bem pesado também, mas eu já recomendei várias vezes para vocês, que é O Perfume. Tá aqui, ó. O Perfume. A cena do orfanato. É logo no comecinho do filme, tá? Como as crianças são maltratadas, como as crianças são vendidas, né? Nós temos ali uma Paris, uma França do século XVIII, né? 1700 e alguma coisa que se passa a obra, ok? E ali você percebe que as crianças são tratadas como uma coisa qualquer, né? Essa consideração, essa questão, essa discussão sobre o período da infância não existia ainda, entenderam? Isso passou a acontecer na sociedade civilizada de agora, na nossa sociedade moderna. No Brasil, nos últimos 30 anos com o ECA. Antes do ECA, a ideia da criança, da imputação, o nome é esse, tá? Imputar algum crime à criança ou adolescente era quase como se fosse adulto, o que é extremamente questionável, no mínimo questionável, uma vez que eles estão em processo de formação. Essa é a ideia básica, entendeu? Tem um filme, gente, maravilhoso, desculpe, maravilhoso, chamado Preciosa. Esse é forte, viu? Uma garota negra, obesa e que é abusada pelo pai. E o filme trata de várias questões lá nos Estados Unidos,
mas que você pode fazer um gancho, pode fazer uma ligação para falar das questões das crianças, né? A maioria das crianças sofrem abuso dentro do ambiente doméstico, tá? Lembrei agora, não coloquei aqui, mas há umas 2 semanas antes de eu fazer isso aqui, apareceu no jornal daqui de Santa Catarina, acho que na cidade de Sara, uma coisa assim, 3 crianças que eram abusadas pelo padrasto, 2 meninas e um menino. E aí esse sujeito foi denunciado e ele vai ser preso. Então a ideia é proteger essa criança, é colocar essa criança na escola, entenderam? Por isso que o ECA é de suma importância e precisa ser discutido, porque nós sabemos que a situação não está perfeita ainda para as crianças. E o filme Preciosa, ele é muito forte nesse sentido. Ele fala sobre isso, tá? Tem aquele filme da Xuxa, né? Amor Estranho Amor, que ela foi acusada de pedofilia, etc, né? Mas você pode lembrar que ali porque é um adolescente de 12 anos, tá? É um adolescente de 12 anos, ok? É uma criança, né, de 12 anos que tem uma relação com uma mulher de 17, 18, eu não lembro qual é a idade. Mas assim, não ataquem a Xuxa nem nada disso, só falem de como, porque o filme é da década de 80, aí vocês usem para falar de como era necessária essa proteção, de como era preciso que isso acontecesse por causa do processo de sexualização das crianças. E aí a gente lembra o quê? A gente lembra da Melody. Lembram dela? Lembram da tal de Melody, né? Eu vi algumas coisinhas dessa garota, entrou em discussão. O abuso parental, né? O pai usava, não sei como é que tá agora, se ela já é adulta, como é que foi, mas parece que ela era fonte de ganhos, etc. Essa garota que era extremamente sexualizada. Garota nada, uma criança, né? Eu não lembro agora a idade, vocês procurem lá. Lembrem-se do Massacre da Candelária, que eram jovens, crianças em situação de rua, é assim que se fala, tá? Jovens em situação de rua, não é morador de rua, não é mendigo, ok? E que foram massacrados ali em frente da Igreja da Candelária, onde eles dormiam. Um dos poucos sobreviventes entre esses jovens do massacre da Candelária, né? Isso aí correu o mundo todo, aí começou-se a pensar em alguma coisa para discutir essa ideia, né, de proteger as nossas crianças, um estatuto, né? Correu o mundo todo e também correu o mundo todo o assalto ao ônibus 174, que está relacionado com a personagem Pichote, a Lei do Mais Fraco, que é um filme que mostra como as crianças também. Vocês não lembram provavelmente desse filme, ele é antigo, tá? E esse assalto ao ônibus 174 é aquele em que a polícia acabou por matar o rapaz, que era um participante do filme, ok? E parece que o ciclo de miséria, de descaso, de pobreza, de violência não se encerrou, entendeu? Essa é a ideia. O ECA ele vem para evitar que os abusos contra a criança, o abuso contra o adolescente ou o fato de uma criança, de um adolescente cometer alguma contravenção, não se pode falar em crime, mudam-se até os termos, né? Muda-se a linguagem, né? Eu não posso chamar de criminoso, eu chamo de contraventor. Eu não posso falar que ele vai preso, ele é apreendido. Uma série de regras que precisam ser colocadas para proteger, né? A questão, a ideia é principalmente de proteção, né? Proteção essa, deixa eu sair daqui, que lembrar aqui para vocês, ó. Eu, Christian F., 13 anos, prostituído, drogado. Esse é um livro que fez muito sucesso na década de 80 e é um filme que também fez bastante sucesso sobre uma garota, Christian F., que se envolve com heroína. Ela começa com algumas drogas, aquela velha história, né? Uma boate em Berlim, aí se envolve em drogas, aí acaba se prostituindo, vai até o fim. Com 13 anos, ela já está lá no mais baixo nível existencial em relação às drogas, se prostituindo, se drogando. O livro é bem pesado, ele fez um sucesso danado na década de 80 e ele acionou as autoridades e os responsáveis por essa área na Alemanha para prevenir o processo de prevenção às drogas, de cuidado com as crianças e adolescentes, lá na década de 80, né?
O Brasil ainda tem muito que caminhar, o país tem muito que caminhar. Vocês podem fazer essa crítica, essa proteção para a criança. Nós já fizemos muito, tá, gente? Elogiem o ECA, ele é interessante, ele é bom, entendeu? Coloquem no seu texto um elogio ao ECA, mas também coloquem crítica, tá? Coloquem o fato de que é preciso, para vocês tirarem uma nota boa no Enem, na CAF, na UDESC e na UFES, que são os 4 vestibulares principais que nós estamos vendo aí, vocês têm que pensar nessa ideia de que falta muito ainda a ser feito, tá? Ok? E aí, lembre do filme Christian F., tá? Tem um outro filme maravilhoso também sobre meninos e lobos. Tem um livro maravilhoso que felizmente foi esquecido sobre a questão das drogas e dos jovens envolvidos, chamado Meu Professor, Meu Herói, de uma autora que fez muito sucesso na década de 80 e 90, chamada Adelaide Carraro. História de um garoto que se envolve com drogas, tal. É meio romanticoide demais, tá? Mas ele é bom, porque é um dos poucos livros que foram trabalhados nessa área no Brasil e que fizeram sucesso, né? Tá meio esquecidinho agora, mas logo logo ela retoma, porque a questão das drogas entre os jovens, entre os adolescentes, entre as crianças está muito grande. Lembrei agora, mas não botei, gente, Cidade de Deus. Lembrei agora durante essa aula, né? Não coloquei aqui no PPT, não coloquei aqui para vocês, mas lembra Cidade de Deus. Lembra a cena final de Cidade de Deus? O que que acontece lá? Eu não sei, aquela cena é simbólica ou antológica, né? O que que é antológica? Uma coisa relacionada à própria explicação da humanidade. É antológico, tá? É uma cena antológica. No final de Cidade de Deus, o filme, não do livro, porque isso não acontece no livro, né? Acontece no filme. Mas como todo mundo viu mais o filme do que leu o livro, mas você pode citar os dois, tá? Porque acontece, a ideia é a mesma. No final do filme, pessoal, vocês se lembram de que é uma cena que eles matam. Deixa eu lembrar. Não sei se é o Zé Pequeno, quem é a última personagem que morre, que o livro é dividido por conforme os marginais que controlam a Cidade de Deus, mas no finalzinho lá do filme tem uns garotos que eles fuzilam o rapaz. A cena me vem até hoje. E são moleques. Eu me lembro que tem um que a arma que ele tá usando é quase maior do que ele. São moleques, crianças, tá? Vocês veem, aquela cena ela diz muito, porque ela mostra como uma criança, se não houver proteção, se não houver cuidado, se o Estado, a sociedade não se preocupar com essa criança, ela vai ser o marginal no futuro. E é o que aconteceu com o garoto do assalto ao ônibus 174, né? Se nós deixarmos a revelia, nós temos, como sociedade, como civilização, como pátria, como nação, uma preocupação com o bem-estar das crianças, perfeito? Então eu lembrei agora do Cidade de Deus. E é óbvio, o clássico Capitães da Areia, que eu não sugiro para vocês, porque é meio que todo mundo vai lembrar do Capitães da Areia, né? Meio clichê até, porque é o livro mais famoso do Jorge Amado, é um livro fantástico que mostra como essas crianças, né? Ele se passa na década de 50, 1950, em Salvador, né, no século passado. Então nós não tínhamos ainda o ECA, mas o Jorge Amado já estava à frente do seu tempo, né? Fantástico Jorge Amado, pensando na questão do, do adolescente, da criança sendo ali desassistido completamente, tá? Existe uma campanha maravilhosa, pouco divulgada, e aí vocês podem falar sobre ela, que eu coloquei aqui o nome, depois vocês procurem, é só jogar lá Carinho de Verdade, campanha contra abuso infantil e adolescente, com música, é muito, muito, muito legal, muito, muito profundo. Mas aí você pensa, cadê? Cadê a divulgação dessas campanhas? Cadê esse processo de conscientização social na grande mídia? Não aparece em Fantástico, não aparece no Jornal Nacional, não aparece no Faustão, não aparece em Rede Globo, não aparece em SBT, não aparece em nada. É muito raro. A saída quando aparece é uma coisinha aqui, outra ali. Então, uma discussão que precisa ser feita é que isso precisa ser muito mais colocado para a população em geral, entendeu? Precisa se fazer muito, não é só em outubro
quando tem o Dia da Criança, 12 de outubro, é isso? 12 de outubro, tá? Então essa campanha, esse carinho de verdade é uma campanha contra o abuso muito legal. Aí vocês podem falar das conquistas do ECA, tá? As conquistas do ECA de proteção, ok? Que é todo um cuidado com a criança. E também falem, questionem, mas questionem com força também o pensamento clichê. Que pensamento clichê? Existe uma ideia absurda, existe uma ideia que é meio que senso comum. Não diga que é todo mundo, tá? Não coloque isso na redação, não generaliza, que você vai perder ponto por isso, em qualquer dos vestibulares. Diga que há um senso comum, que há um pensamento, já coloca um adjetivo nesse pensamento, colocando que é um questionável, no mínimo, né? Errôneo, infeliz, obtuso, gosto dessa palavra obtuso, né? Um pensamento obtuso, um pensamento clichê de que o ECA leva à impunidade. Aí como é que você discute? Vamos para o próximo PPT aqui, tá? Vamos aqui, ó. Só um minutinho. Aqui. Você. Ops, aqui, deixa eu sair daqui. Ok? Você fala que os casos de crimes hediondos, que são crimes inafiançáveis, etc., executados por adolescentes por crianças, são exceção e não regra, tá? Não sei se lembram daquele caso, daqueles rapazes que tocaram fogo numa dentista aí há uns 5, 6 anos para assaltá-la e foi um horror, tal. Ah, aquele caso daquele garoto que teve a testa tatuada. Como que era o nome daquilo, gente? Vacilão, não sei o que lá. Então, aquilo lá é um caso específico, né? Ele roubou uma bicicleta, não me lembro agora, gente, o que que foi, tá? Mas vocês podem citar esses casos, e falar que esses casos o ECA intervém, ok? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem leis específicas que proíbem, ok? Que esse adolescente seja tratado como um adulto e ele não. Há casos, vocês vão pensar assim: ah, mas professor, e aquele caso daquele rapaz que tinha 17 anos e 9 meses de idade e matou um adolescente para roubar um celular lá? E o adolescente era estudante de medicina. Já falei, são casos, são exceções. Além do que, esse menino completando 18 anos, ele sai dos benesses do ECA e vai ser julgado como adulto normalmente, tá? Ok? Então vocês falam que o estatuto tem que ser visto como uma coisa boa, tá? Por quê? Além dele, vocês têm que entender que vários outros estatutos vieram na esteira do ECA. Como assim vieram na esteira do ECA? Depois que o ECA foi promulgado, outras leis vieram para proteger outros grupos. Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso, né? Nós temos aí regras específicas e vocês veem que isso acaba causando algumas mudanças na sociedade, né? Pequenas mudanças que a gente no dia a dia não percebe, mas que são importantes, né? Até o lugar específico para estacionamento de idosos, para idoso estacionar seu carro ali, né? Para não ter que ficar procurando demais, né? O atendimento nos bancos, nas lojas, sei lá, nas casas lotéricas preferencial ao idoso, à gestante. Isso é civilidade, entendeu? Isso são grupos que precisam ser protegidos pelo Estado. E aí você pode fazer a crítica dá para fazer ali um conto, uma crônica legal de um imbecil, né? Não vai usar essa palavra, pelo amor de Deus, tá? Mas deixa claro do comportamento de algumas pessoas que não respeitam isso porque não tem noção de civilidade, ele não tem noção de convivência social, ele não tem noção de sociedade, tá? Ele é um sujeito, olha a palavra de novo, obtuso, é um sujeito fora da realidade, é um sujeito que não conhece o termo cidadania. Perfeito? Então, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha. Só que você também pode preocupar o seguinte: é um excesso de judicialização, quer dizer, é lei, 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 e pouca ação efetiva, tá? Então, você pode falar que são poucas ações efetivas ocorridas no Brasil,
mas que algumas foram feitas e com qualidade. Por exemplo, o fato de todas as crianças estarem na escola. O Brasil conseguiu isso. Você raramente, a não ser em algumas zonas muito complicadas do Brasil, você vai ver criança na rua. Aliás, isso é proibido, né? Aquela história de mãe pegar criança e botar criança para vendedor, não pode, é proibido, tá? É totalmente proibido. Ela não pode fazer isso de jeito nenhum. Eu penso assim, dá para fazer um conto legal, né? Sujeito dentro do carro, olhando pelo retrovisor, que é para dar uma ideia de sim, tem nada a ver comigo aquela situação, entendeu? E o garoto tentando vender bala, tentando vender alguma coisa na rua. Muito bom, tá? Fica legal. O que vai acontecer no final do ponto? Nada. Você vai ligar o carro, a sua personagem vai ligar o carro e vai embora, abrir o semáforo. Como se assim, essa realidade não fosse minha. Essa realidade é sua. Porque essa realidade é a realidade de alguém que está desprotegido, que deveria ser protegido, que deveria estar na escola, que deveria ter um Bolsa Família, para não virar um marginal, para não virar um bandido, né, nesse país que é um dos mais violentos do mundo. Vocês estão entendendo as correlações que precisam ser feitas? Então é muito bom esse tema, a questão do ECA. E é coisa pra caramba para discutir, né? Vocês repararam? Quando você fala do fato do Brasil ter colocado todas as suas crianças na escola, nós conseguimos isso, tá? Nós conseguimos mesmo, tá? O Brasil colocou todas as crianças na escola, ok? Existe uma coisa chamada abandono intelectual de menor, porém, a qualidade da escola é horrível. Desçam a lenhas com vontade na qualidade da escola que nós oferecemos às nossas crianças, tá? É muito ruim. Ano passado, a federal até falou sobre evasão, a qualidade de ensino, não deve voltar a esse assunto hoje, mas o Enem pode vir aí, a CAF, a UDESC, ok? Dá para fazer uma história muito legal, porque a qualidade oferecida é tão ruim, nossa escola é muito ruim. Lembra aí que o último PISA, né, avaliação no ensino médio, nós caímos aí algumas posições, estamos lá embaixo, 63º lugar, parece que é o último dos últimos lá, gente. A coisa é muito feia mesmo, a nossa escola é incapaz de formar, ela é pouco atrativa, aí dá os índices de evasão e o caos social mais tarde, né? Ou lembrando o que vai acontecer com os filhos de Fabiano, lembra do livro de Vidas Secas, do Graciliano Ramos? Tem lá a personagem ou o personagem, tanto faz, tá, gente? Você pode falar o personagem ou a personagem, c'est toute la même chose, ok? O Fabiano é ignorante, analfabeto, ele quer aprender, mas ele não tem acesso, né? E os filhos dele sequer são nominados no texto, né? Eles não têm nome, né? É filho mais novo e filho mais velho, ok? E tem uma cena muito legal que um dos filhos dele ele quer saber o significado da palavra inferno, não é? Saber palavras, é conhecimento, educação. E o coitado acaba deduzindo que inferno é uma coisa boa, de tanto que ninguém consegue explicar. Um capítulo maravilhoso. Mas o que importa falar ali, terminando essa discussão, é que essas crianças elas estão num ciclo de miséria que vai continuar porque elas não têm educação, elas são analfabetas como o pai. O que o Graciliano Ramos quis dizer nessa parte do livro, nesse viés do livro, é justamente isso, que essa situação vai continuar, né? É um ciclo eterno de pobreza, miséria e ignorância, tá? E dá para falar isso. O ECA ele vem também a combater esse ciclo. Ele quebra esse ciclo por quê? Porque ele obriga a criança a estar na escola, por pior que ela seja, já falamos sobre isso, mas que pelo menos você está dando uma possibilidade, uma abertura, abriu-se uma porta para esse adolescente e para essa criança. Perfeito, meus perfeitinhos. Beijo para vocês. Bom estudo, bom texto. Por hoje é só. Tchau.